Este é o Cinema em 10 Minutos, o podcast onde falamos sobre o filme que acabamos de assistir, no caminho entre a porta do cinema e a porta de casa. Aqui é a Karen Soarelli. E aqui é o Guilherme Desvalde, feliz que acabou de publicar o Império de Jade. Disse que esse mês ia ser tudo Império de Jade. Ah, tá bom. O Guilherme Desvalde acabou de publicar o Império de Jade, que é o livro de RPG... Ih, peraí. Sim, meu ticket com o código virá. O Bourbon Shopping agradece a sua visita. Como vocês podem perceber, o Cinema em 10 Minutos está de volta de carro. Não estamos mais a pé. Porque o que acontece? Na semana passada, o Guilherme estava terminando de trabalhar no Império de Jade. E aí... e aí tá tudo errado, tudo corrido e... As pessoas não precisam saber que eu tava trabalhando no livro literalmente há poucos dias dele ser lançado. E hoje estamos de carro. Hoje estamos tranquilos, felizes. Sorridentes. Respirando, comendo, indo ao banheiro. E, inclusive, indo assistir um filme que eu não tinha a mínima ideia que existia e cujo nome eu não lembro. Normalmente tu me pergunta qual é o nome do filme que a gente vai assistir, tu não vai poder fazer isso hoje. Mas eu sei o nome do filme que a gente assistiu. Hoje nós assistimos... Não, antes de falar o nome do filme, tudo bem, quem tá escutando já leu, mas... Ah, é verdade. Salvo. Não preciso falar, porque as pessoas já sabem no futuro. Essa coisa de gravar é muito complexa. Nós estamos falando do passado, então tudo pode acontecer entre a gravação desse podcast e a publicação. Inclusive a gente pode morrer, ou a gente pode... Que horror. Ou a gente pode mudar de corpo. A gente pode mudar de corpo. O que você faria, Guilherme, se todo dia você acordasse num corpo diferente? Ah, que preguiça. Ah, eu não sei. Não sabe? Não, nossa, tem um lance meio... O filme não é um drama, né? Mas ele aborda o lado dramático da situação desse personagem. Ei, responde a minha pergunta primeiro, ainda nem disse o nome do filme. Sim, não, mas ele chega a ter uns pensamentos meio sombrios, assim. Só que não ia adiantar, porque ele ia se matar, mas... Será que ele ia morrer ou ia morrer a outra pessoa? Hoje nós assistimos Todo Dia. Ah, esse é um filme, Todo Dia? Sim. O filme tem esse nome porque todo dia o personagem acorda no corpo de uma pessoa diferente. Nunca a mesma pessoa, sempre uma pessoa com uma idade parecida à dele e sempre na mesma região, na mesma cidade. Tem área de alcance o efeito dele. Exatamente. Se fosse comigo, se todo dia eu acordasse no corpo de uma pessoa diferente, nossa, eu ia fazer uma bagunça tão grande na vida dessas pessoas. Tu ia ser o diabo mesmo. Nossa, olha só, esse personagem, ele tenta viver a vida pela pessoa certinho, fazer o que a pessoa sempre faz. Ir pra escola, ir pro treino. Parecer ele é bonzinho, né? Ele é bonzinho, ele vive pela pessoa, realmente ele se esforça. Se fosse eu, nossa, primeiro que eu nunca ia trabalhar na minha vida. Mesmo que tu quisesse trabalhar, isso é meio desastroso, né? Bom, ele vai pra escola porque é um filme adolescente, né? Então, o personagem é adolescente, a namorada eu não adolescente. Sabia. Eu fui pego de surpresa. Não, o que acontece? Nós chegamos mais uma vez no cinema e falamos o que tem em cartaz pra gente assistir. Tom Cruise, tiro, explosão, bomba, Missão Impossível 49. O Gui queria assistir ao filme novo do Missão Impossível, que eu nem sei qual é o número. E eu acho legal, eu gosto de Missão Impossível. Mas eu tinha visto trailers desse filme Todo Dia, que aliás é baseado num livro do David Levington, alguma coisa assim. E eu falei, não, vamos ver esse filme aqui. Expliquei mais ou menos que o cara... Eu achei que fosse a menina que todo dia acordasse no corpo de outra pessoa. Mas eu acho que eu, sem querer, assim, por um descuido, eu deixei passar a informação de que os personagens principais eram adolescentes. Quando o filme começa, eles vão pra um colégio. Por que eles estão indo pra um colégio? Não desvia do caminho, não vai pra colégio. Não, entrou no colégio. Caralho. Então hoje nós assistimos a uma comédia romântica infanto-juvenil. Eu tenho alguns comentários sobre isso também, mas deixa pra mais pra frente. Certo, então o personagem principal na verdade é a menina que conhece esse cara. Quer dizer, a menina conhece essa pessoa que todo dia acorda em um corpo diferente. Às vezes é homem, às vezes é mulher, às vezes... Cada dia, assim, é sorteio. E os dois meio que se apaixonam e começam a se relacionar. Sim, tem todo aquele esquema no primeiro
ato do filme, a menina, essa que é a personagem principal, não sabe disso, né? Ela tá simplesmente convivendo com algumas pessoas diferentes. E aí, no fim do primeiro ato, o cara revela, né? É o seguinte, a cada dia eu acordo num corpo diferente. Ela, obviamente, não acredita. Mas eu achei bem feita essa parte, não ficou... A reação da personagem, da guria, eu achei bem condizente. Ela não acredita de primeiro, porque quem é que acreditaria numa história dessas, né? Mas ele apresenta algumas provas e ela, bom, então E o filme não perde muito tempo com isso. Achei bem feito. Então nós vemos o relacionamento desses dois, que é bem difícil. Ele nunca sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Sim, e ele sempre troca de corpo de noite, na virada da meia-noite. Então eles nunca podem dormir juntos, por exemplo. Sim. E aí, Gui, o que você achou desse filme? Vamos lá. A gente foi no cinema que a gente vai volta e meia. Um cinema que eu já fui muitas vezes. Mas eu nunca tinha ido especificamente nessa sala. Uma sala que tem 5 poltronas. Depois eu descobri o porquê. É uma sala bem pequenininha, eles já deixam pros filmes menos badalados. Pra esse filme eles precisavam de uma sala menor, talvez a sala das vassouras. Nós chegamos e tinha um casal na sala, e foi só nós e esse outro casal. Eu tenho certeza que quando a gente entrou, o cara do casal deve ter pensado, puta que pariu. Lá se foi as minhas 2 horas de privacidade. Realmente eu não tinha escutado falar nada do filme, então fui mais uma vez expectativa 0. Talvez isso tenha ajudado eu curtir o filme, mas eu achei o filme muito bem feito, muito bem produzido, muito bonito, fotografia legal, as atuações eu achei muito boas, principalmente considerando que os atores são adolescentes. Agora na parte da história em si, eu acho que ficou faltando algumas coisinhas, mas o que tu achou? Eu também senti que faltou algumas coisas. Por exemplo, a menina tem um relacionamento complicado com o pai. Sim, exatamente. O pai dela, há algum tempo, ele perdeu o emprego, e aí ele gastou um monte de dinheiro, e aí ele começou a pintar caras, faces, em tela. E em algum momento ele pinta a menina e é isso, sabe? Acabou o pai, nunca explica. Sinceramente, no início do filme eu pensei que seria algo meio efeito borboleta, sabe? Como se o pai tivesse sido, entre aspas, vítima de algum ser como esse que controla o corpo da pessoa por um dia e que algo diferente realmente tivesse acontecido com ele, mas não, simplesmente fica assim, não explora esse lado do pai, o que foi que aconteceu. Toda a família dela não é explorada direito. O que tem não seria um problema por si só. O filme não é obrigado a explorar a família do protagonista, mas ele dá a entender, o filme dá a entender que a mãe e o pai da personagem principal vão ser relevantes para a história. Tem toda uma subtrama que o casamento deles está em crise e que a mulher está traindo o marido e que o marido está numa crise. Inclusive eu achei interessante mostrarem o pai da família, que seria aquela figura masculina, grande, numa posição tão frágil, né? O cara tá vivendo em casa, ele é as custas da mulher, dá a entender que ele tem uma síndrome do pânico permanente, não sai de casa. Mas aí chega uma hora que a guria diz pra mãe, tu tem que se aproximar do pai, e daí eles se aproximam. Mostra ele se aproximando? Sim, mostra a cena que tá a família jantando e o cara faz comida e serve e a mulher fica feliz. Nossa, isso foi tão irrelevante que eu nem percebi. É isso. Toda aquela trama é isso. O cara faz massa, faz um macarrão pra ela e tá resolvido. Tipo, 10 anos de... 10 anos de casamento à beira do precipício resolvido com um dia do cara na cozinha. O cara deve ser o mestre da cozinha. Deve ser o verdadeiro Masterchef. Pode fazer o que quiser por 10 anos. Faz um prato e tá tudo resolvido. E na verdade a questão principal do filme, que é o personagem esse que troca de corpo, o que eu achei legal, que eu ia falar antes, que eles abordam esse lado ruim, que assim, ele não tem família, ele não tem amigos, ele não tem um emprego, tudo bem, ele é adolescente, mas ele não tem, tipo, uma turma de colégio, ele não tem nada. Nenhuma conexão. Exatamente, ele não tem nenhuma conexão com o mundo. Ele não tem um amanhã, ele não sabe o que vai acontecer. É algo bem claustrofóbico, bem apavorante. Me lembrou, nesse sentido, outro filme que é para ser uma comédia romântica e eu achei terrivelmente assustador, que é aquele do Adam Sandler e da Drew Barrymore. É o Como Se Fosse a Primeira Vez. Aquele filme é horroroso. É um filme em que a menina, sempre ela dorme, no dia seguinte ela não se lembra do que aconteceu, ela pensa que tá uns anos antes, no dia que ela bateu a cabeça. Isso, ela bateu a cabeça uma vez e ela, a partir de então ela não gera mais memórias. Quer dizer, ela gera, mas ela esquece quando dorme. Então, tipo, ela também, ela não tem futuro, né? E é uma situação parecida com a desse personagem desse filme.
que é o A. Ah, eu acho que a situação do A é menos ruim, pior. Eu preferia ser o A do que a personagem da Drew Barrymore. Mas os dois estão meio que na merda, né? Porque ele também nunca vai conseguir ter uma conexão profunda com algo. Bom, ele consegue ter alguma conexão pela internet. Eu achei isso bem legal. Bem sacado do filme. Ele não tem nada no mundo físico, né? Porque ele troca de corpo, então ele também troca de casa. Como eu disse, troca de família, troca de turma, troca de tudo. Mas ele cria uma conta pra ele e ele tem as memórias dele, né? Então ele sabe o login e a senha. Ninguém mais sabe. Uma conta no Instagram. Então aquilo é a única coisa do mundo que é dele. Bem legal, o filme é bem inserido, assim, nessa nova onda que são as redes sociais. Acabaram de chegar, né? Essa mania da gurizada. Eu acho que é modinha, vai passar. Vai passar daqui a pouco. Mas acaba não tendo um desfecho, assim, não explica. Tudo bem, não é um filme de ficção científica. Eu não tava esperando necessariamente que fosse explicar o que aconteceu com ele, o que ele é, uma coisa sobrenatural, mas... não é importante para do filme, né? O foco do filme é o relacionamento entre eles. É um filme de menininha. Eles têm um relacionamento, é bonito. Cara, o ele é super sábio, né? E eles explicam o porquê. Como ele acorda cada dia numa pessoa diferente, ele já viu o mundo por centenas de olhos diferentes. Ele já teve... Porque ele tem um pouco das memórias do hospedeiro dele, então ele já sentiu coisas diferentes, já foi homem, já foi mulher. Tem um dia que nem mostra muito, mas ele acorda no corpo de um rapaz cego. Nossa, e aí, o que faz? Não tem como... Assim, uma pessoa cega tem que aprender a lidar com um mundo que é completamente baseado em conceitos visuais. Imagina você acorda amanhã e tá cego. Você tem que aprender tudo. Não dá tempo de aprender em um dia. Não. Nem mostram esse dia, né? Ele não deve ter feito nada nesse dia. Mas então ele tem essa percepção do mundo que, obviamente, uma pessoa comum não tem. Que é de ver o mundo por diferentes lentes. Que, na verdade, é o que todo mundo deveria tentar fazer, né? Inclusive, é uma coisa que dá pra fazer um pouco jogando RPG. Inclusive, eu ouvi dizer que foi lançado um livro muito bom de RPG. Não, mas não é... Sem zoeira, assim. Eu acho que é uma coisa muito interessante do RPG enquanto hobby, tu tentar ver o mundo por óticas diferentes. Mas, enfim, voltando ao filme... Peraí, dá um momentinho para os nossos patrocinadores. Você que tá escutando o podcast, olha, geralmente a gente não fala sobre RPG, tá? A gente fala de cinema em 10 minutos. Mas o que a gente tá falando que foi lançado é o Império de Jade, o livro da Jambô. Foi lançado essa semana. E é bem legal, então entrem no site da Jambô e confiram e entendam do que a gente tá falando. Bom, eu queria dizer que o personagem S.Y., ele é todo sábio e chega uma hora que ele diz que a maior parte das pessoas sabe que o seu primeiro amor não vai ser o único. Eu achei interessante ele falar isso, porque ele tá falando assim, nosso relacionamento não tem futuro, e começa a dizer por quê, né? Começa a falar de quando eles se casarem, ter filho, não sei o quê, mas eles têm tipo 15 anos. Aí eu lembro da Karen com 15 anos achando que tudo é eterno e pensando, personagem bobinho, né? Mas em seguida ele diz isso que o Gui tá falando. A maioria das pessoas sabe que seu primeiro amor não será o último. Mais cedo falei que ia mencionar algo sobre a questão do filme ser meio infanto-juvenil. Tem um dos dias que ele acorda no corpo de um guri bonitão, tal, que é do tipo que ela gosta. E aí eles, quer saber, vamos matar a aula, vamos ficar junto o dia inteiro. E aí eles vão, tipo, pra um campo de futebol americano e ficam brincando de soprar a bolinha de sabão. Eles são adolescentes, mataram a aula, podem fazer o que quiserem. Óbvio que eles vão passar o dia transando. Eu fiquei vendo aquela cena, essas bolinhas de sabão, é o jeito do diretor falar que na verdade eles estão no quarto transando o dia inteiro. É uma analogia, assim, porque ele tava meio que soprando, e ela soprando também, então... Nosso podcast... Assoprando. Não é pra menores, né? Assoprando. Blowing. Meu Deus do céu. Tá bom. Desculpa, pessoas. Tá descendo o nível. Foi o filme que fez isso, não eu. E é isso, era o que eu tinha pra falar. Achei o filme legal, é fofo, é uma história de amor. Acho que faltou um pouco eles abordarem o personagem em si, porque ele acaba meio que num limbo. Ele muda uma coisa, mas eu senti falta de ver a consequência disso. Assim, achei que o filme falou realmente pouco sobre o personagem. Falou apenas sobre o relacionamento dele com a menina. E assim, tem tantas outras coisas pra explorar num personagem desse que acorda cada dia num corpo diferente.
Eu entendo que o filme quis focar na história de amor dos dois e, como eu disse antes, não é uma ficção científica, não é um filme de ação nem nada, mas eu acho que faltou um pouquinho do estudo do personagem e todas as subtramas, na verdade. Tipo, tem a amiga dela, que também meio que é escanteada. Verdade. A personagem principal, a Ri, tem um momento em que ela fica com um amigo, que na verdade é o A, que tá no corpo do amigo dela, e ele consegue ficar no corpo por alguns dias, e ela fica vários dias namora com esse amigo. E aí a amiga dela fica chateada, dá a entender que rola ali um triângulo amoroso, ela tá enciumada, e é isso, a amiga dela nunca mais aparece. Tem a irmã dela também, que é uma personagem bem legal, bem engraçada. Praticamente só aparece no carro, levando ela pra escola, uma mais velha, né? Com uma personalidade bem mais forte do que a dela. Sim. Mas também não vem, vai e não tem... Não que todo personagem tem tanto desenvolvimento, mas, sabe, é um pouco solto esse aspecto. O filme realmente é bem sobre o caso que eles têm. E... nem precisava ter a irmã dela, né? Não precisava. Se fosse ela na verdade, dirigindo o carro, ia dar na mesma. É quase que um alívio cômico, né? Porque ela é engraçada. Os pais dela também não precisavam ter. E ao contrário da irmã, que não me incomodou, justamente por ficar bem evidente que ela é uma personagem bem coadjuvante. Ela faz parte do cenário. Mas é engraçado, os pais dela dá a entender que vai ter uma reconciliação, fechar um ciclo. E não tem isso. Então assim, eu acho que o filme é legal, é bem feito, não é muito pretensioso e é meio que o que salva ele, porque se ele fosse mais pretensioso ia ser problemático. Ele é leve, ele é bem leve. Ele é bem leve, ele é gostosinho. Foi gostoso assistir. Mas vamos aos spoilers. O que você achou do final? Pois é, o A, ele tem essa coisa de tentar viver como é a pessoa e não avacalhar a vida dela, né? Não deixar marcas de que ele passou por ali. Eu faria tudo diferente. E aí lá pelas tantas ele acorda no corpo de uma guria, uma oriental, e ele vê o braço dela, porque ela tá tipo de pijama, né? E tem um monte de marca. E aí, o espectador já se toca, e ele também percebe logo na hora que ela tem tendências suicidas e tá planejando se suicidar. E ela liga lá pra Rhiannon, né? A amiga / namorada dela, e diz: ela vai se matar, o que eu faço? Assim que eu deixar o corpo dela, ela vai se matar, ela já tá com tudo preparado. E daí a Rhiannon convence ela a interferir. E até tem uma discussão bem interessante, que ela diz assim, mas é a vida dela, não é minha vida. Eu não tenho direito de interferir, sabe? A gente tá numa época de discussão sobre suicídio adolescente, com 13 Reasons Why, né? 13 porquês. Isso. E ela diz uma coisa que é completamente contra tudo que as pessoas falam, né? Que é a vida é dela, inclusive pra tirar. Eu achei bem profundo ela ter aberto essa discussão, mas não discutem muito, e no fim ela decide ficar no corpo dessa oriental. É a primeira vez que ela fica mais de um dia no mesmo corpo, ela luta pra ficar no corpo, espera até o pai dessa menina chegar em casa e diz, eu tô com problemas, tal, e aí meio que resolve. E aí no fim do filme eles ficam separados, né? Eles não ficam juntos pra sempre. Pois é, esse filme surpreende no final, porque esses filmes adolescentes de amor, romance, geralmente o casal fica junto no final. E nesse eles decidem que não. Que vai ser difícil demais, vamos parar por aqui. Mais ou menos isso. Eles decidem que eles não têm um futuro. E a guria acaba ficando com um cara que é super legal, meio perfeito, assim, não tem defeito. E o A vai pra uma cidade grande. Um lugar onde vai ter um monte de gente. E aí o filme termina com ele tirando uma foto pro Instagram dele ou dela, ele não tem gênero. E botando hashtag, leave a marca, né? Deixa uma marca. Então dá a entender que ela e ela vai virar uma força positiva, vai entrar na vida das pessoas pra consertar. Só que isso tudo fica pro espectador imaginar, porque o filme realmente não mostra nada disso. Eu acho que podia ter mostrado um tiquinho que fosse. Também acho. Mas, foi legal. Conclusão? É bonzinho. É bonzinho. É bem feito. É fofinho. Tá bom. Semana que vem a gente deixa escolher o filme. Tá bom. Tiro, Tom Cruise, matando gente, pulando de prédio em prédio, explodindo coisas. Só se tiver os erros de gravação no final. Esse filme Bom, vou deixar isso pra semana que vem. Não, pode falar. Esse Missão Impossível, quando ele tava gravando, ele salta de um prédio a outro, o Tom Cruise não usa dublê, né? Pra várias cenas. E ele errou o prédio. Mas aí é que tá, aí é por isso que eu quero ver os erros de gravação no final, é a melhor parte. Em vez de pular no terraço do prédio, ele bateu no parapeito, com o peito dele na lateral do prédio, ele conseguiu se agarrar. Claro, ele tava com cabo de segurança, ele não ia cair pra morte.
Mas ele deu com tudo com o peito contra a tela do prédio. Diz que ele quebrou uma costela e tal. Só que ele consegue se erguer no prédio. E se eu não me engano, eu quero ver isso, usaram no filme essa cena. Caramba. Tá bom, então semana que vem vai ser Missão Impossível. Pra compensar os filmes de menininha dos últimos episódios. Então é isso, gente. Até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.